no livro de Apocalipse, capítulo 21. Abra sua Bíblia comigo, neste texto das Escrituras, Apocalipse, capítulo 21. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 8. Apocalipse 21, de 1 a 8, está escrito: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos amados, eu hoje, com a graça de Deus, desejo tratar com vocês sobre o céu. Falarei sobre o céu. E a primeira expressão que quero trazer à memória esclarecida de vocês é que o cristianismo, a fé cristã, é a religião da esperança. Não há cristianismo sem esperança. Não há fé cristã sem esperança. Nós somos o povo que tem uma viva esperança. Estamos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui. Nós nascemos de cima, portanto o céu é nossa origem. E nós subiremos daqui, o céu é o nosso destino. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, estamos a caminho da nossa pátria, porque a nossa pátria está no céu. Poderíamos recorrer às expressões de John Bunyan, que descreve de maneira singular essa jornada do peregrino da terra ao paraíso. Estamos a caminho. O céu é o nosso destino. É bem verdade que o caminho é estreito. Há muitos perigos, há muitos inimigos, há muitos desvios e distrações, mas nós estamos a caminho de casa. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse certa feita que a decadência moral e espiritual da Inglaterra devia-se ao fato de que os púlpitos na Inglaterra não pregavam mais sobre céu e inferno.
E possivelmente ele disse isso porque quando você fala do céu, isso tem implicações práticas, não é escapismo, não é viver de maneira irresponsável aqui, não é ser desconectado deste mundo. As pessoas mais eficazes na terra foram aquelas que mais falaram do céu. As pessoas que mais realizaram na terra foram as pessoas que mais amaram o céu. As pessoas que mais viveram de maneira coerente na terra foram as pessoas que mais pregaram sobre o céu. E quais são as implicações práticas de você falar sobre o céu? Primeiro, pensar no céu, meus irmãos, mexe, impacta a sua vida financeira. Sabia disso? É a Bíblia que diz, e foi Jesus quem afirmou: ajuntai para vós outros tesouros lá em cima, lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você não pensar no céu, toda a sua riqueza vai estar aqui, e o destino dela será o fogo, inevitavelmente. Mas se você meditar no céu, você vai acumular tesouros permanentes, que jamais poderão ser destruídos. Segundo, quando você reflete sobre o céu, isso ajuda você na lucidez dos seus pensamentos. E o apóstolo Paulo recomenda: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque às vezes pensamos só aqui. Pensamos, ou até fazemos do dinheiro um ídolo, ou dos prazeres a razão da vida, como fizera Salomão no passado, concentrando a sua vida na bebida, na riqueza, nas realizações, na fama, no sucesso, nas músicas de distração, ou até mesmo os prazeres sexuais, para concluir ao final que nada daquilo fazia mais sentido, nada daquilo preenchia o vazio, nada daquilo tinha sentido e sabor, tudo aquilo era bolha de sabão, era vaidade. Mas em terceiro lugar, pensar no céu ajuda você a levar uma vida de santidade. O apóstolo João escreveu que aqueles que têm esta esperança, a esperança do céu, guardam a si mesmos puros. Se você não pensar no céu, se você não meditar sobre o céu, se você não entender que você é cidadão do céu, que o céu é a sua pátria, você vai se distrair com muita coisa aqui. Você vai se envolver com muita coisa aqui, que vai prejudicar a sua jornada cristã. Quarto lugar, pensar no céu ajuda você a lidar com o sofrimento. Aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem lágrima, aqui tem luto, aqui tem desencontros, aqui tem desacertos, aqui tem despedidas, aqui tem funerais, aqui tem cicatrizes. Mas quando você olha o sofrimento do tempo presente em comparação com as glórias do céu, da eternidade, o apóstolo Paulo escreve: porque eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Foi a certeza do céu que deu a muitos servos e servas de Deus serenidade para enfrentar a dor, a doença, o sofrimento e até mesmo a morte. Foi isso que fez o Dr. Mark Lloyd Jones, capelão da família real e pastor da abadia de Westminster em Londres, quando contraiu uma doença, um câncer, e ele fez o tratamento, e chegou a hora que ele entendeu que a medicina não tinha mais possibilidade de ajudá-lo. Ele reuniu a família
Ele reuniu a liderança da igreja e disse o seguinte: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória, não me detenham da glória. Só quem crê no céu pode ter uma reação dessa. Foi isso que levou Dwight Lyman Moody, o grande avivalista do século XIX. Na hora da sua partida, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Só alguém que crê no céu pode ter uma atitude e uma reação como esta. Mas em quinto lugar, a certeza do céu leva você a não ter medo da morte. Há muitas pessoas que têm medo da morte. Aliás, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. A morte nos machuca profundamente. Nós temos esta semana famílias tão amadas desta igreja lidando com a dor do luto, e dói muito ver alguém a quem amamos sendo arrancado dos nossos braços. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos afirmar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não porque nós aplaudimos a morte, mas porque nós entendemos que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus. Então, vamos olhar esse texto e ver aqui uma descrição gloriosa do céu. E a primeira coisa que eu quero afirmar, irmãos, que o céu é o nosso destino. E como nosso destino, ele é um lugar e ele é um estado. Porque veja bem, se o céu fosse apenas duração de um tempo que nunca mais vai acabar, isso poderia ser um tormento e não um consolo. Mas não é só um lugar, é um estado de plena felicidade. Portanto, nós estamos falando não de um destino incerto. Não estamos falando que quando um crente morre, ele vai para o purgatório. O purgatório não existe. Não estamos afirmando que quando uma pessoa morre, ele desencarna e reencarna. A reencarnação também não existe. Não estamos falando que quando uma pessoa morre, ela é aniquilada e deixa de existir. Aniquilamento também não existe. Não estamos falando que quando uma pessoa morre, a alma entra em sono e a pessoa tem o sono da alma. Não existe sono da alma. O que a Bíblia diz é que quando alguém fecha os olhos para esta vida, imediatamente seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória, e começa a reinar com Cristo imediatamente, e reinará com Ele até aquele grande último dia, quando Jesus vier em glória, e estas pessoas que já estão na glória, vêm com Ele, para então o corpo que estava no pó e é pó e voltou ao pó, ao ouvir a voz de Jesus, vão sair do túmulo, com um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória, e então todos nós reunidos estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a convicção, esta é a glória do céu. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz em Apocalipse 14:13 que o céu é um lugar de descanso. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. E o que significa isso, irmãos? Aqui temos cansaços. Não só o cansaço do trabalho, do estresse, do trânsito de São Paulo. Não só o cansaço de uma agenda congestionada, mas o cansaço e a fadiga emocional. Cansaço moral, cansaço que não tem remédio na farmácia, que alivie, e não tem noite de sono que acalme. Temos tantos cansaços.
cansaço do pecado. Mas quando o Senhor nos chamar para casa, acabou o cansaço, acabou a fadiga, acabou a ansiedade, acabou o estresse, acabou a depressão, acabou doença, acabou quimioterapia, acabou radioterapia, acabou medicamentos pesados, acabou internamentos, acabou CTIs da vida, acabou todo o pesar da existência. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais pesar. É descanso, e descanso em Deus. A Escritura chega a descrever o céu como paraíso. E paraíso traz a ideia daquilo que Paulo mencionou para nós. É o Éden restaurado na sua plenitude máxima. Eu imagino quão belo deve ter sido o Éden. Pois nós estaremos no Éden restaurado. Nós estaremos no paraíso de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que nem um ouvido, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando João vai descrever a beleza desse local e desse estado, quando ele vai descrever a beleza da Nova Jerusalém, ele não encontra outra figura, humanamente falando, mais bela, mais pomposa, mais brilhante do que uma noiva adornada pelo seu esposo. Até hoje nós aplaudimos a noiva, e a hora mais emocionante numa cerimônia de casamento é a entrada da noiva, bela, linda, pura, alva. E João, quando vai falar do céu, ele não encontra outra figura mais eloquente, mais bela, mais encantadora, mais sugestiva do que a noiva adornada pelo seu esposo. Que é o céu para nós? O Senhor Jesus Cristo descreveu o céu como a casa do Pai. Casa do Pai. E o que você tem na casa do Pai? E eu não estou falando de um pai humano, não estou falando de um pai limitado, não estou falando de um pai que às vezes erra ou é injusto. A casa do Pai das luzes, onde você tem segurança, onde você tem provisão, onde você tem companhia, onde você tem consolo, onde você tem herança, onde você tem plenitude de vida, pois o céu é a casa do Pai. Isso me faz lembrar, pastor Ival, do pastor carinhoso, zeloso, que foi visitar uma ovelha muito querida, que estava já em quase fase terminal, enfrentando uma difícil enfermidade. E aí o pastor chegou, ficou bem pertinho do cabeceira da cama e perguntou para aquele irmão: meu amado irmão, como o senhor está? E com voz bem fraquinha ele respondeu: ô pastor, a casa que eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para ir para minha casa permanente, para a casa do Papai do Céu. Essa é a convicção de um crente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. A Bíblia chega a mencionar também lá em Filipenses 3:20 que o céu é a nossa pátria. Você tem dupla cidadania, sabia? Não fica preocupado aí se você não tem cidadania italiana, cidadania espanhola, cidadania europeia ou americana. Você já tem garantido dupla cidadania. Você é brasileiro. Olha que coisa boa ser brasileiro. Ou não é? Mas melhor que ser brasileiro, você tem cidadania celestial. A sua pátria está no céu. Você nunca vai ser deportado dessa pátria. Você nunca vai passar perrengue nessa pátria. Você nunca vai se decepcionar com essa pátria. E o céu é a nossa pátria, diz a Escritura. Lá está o nosso tesouro, lá está o nosso Pai, lá está a nossa herança, lá está a nossa recompensa. O que eu acho incrível na descrição de João
sobre o céu é que ele compara o céu como uma cidade, a Nova Jerusalém. E quando ele vai descrever a Nova Jerusalém, irmãos, nenhum engenheiro civil jamais faria a descrição de uma cidade daquele jeito. Primeiro, porque no fundamento da cidade tem 12 tipos de pedras preciosas. Nenhum cidadão construtor bota pedra preciosa no fundamento da casa. Você bota na vitrine, você bota nos anéis, você bota nas coroas, você bota nos lugares mais visíveis para admirar. Segundo, a cidade é quadrangular, que tem 2.400 quilômetros de comprimento por 2.400 quilômetros de largura. Não tem nenhuma cidade no planeta Terra e jamais terá com essa configuração. Daqui de São Paulo a Aracaju, de comprimento e de largura. Por que o céu, que é a Nova Jerusalém, é descrita com estas proporções? Para dizer o que Jesus, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Tem lugar para você, tem espaço para você. E se você ainda não faz parte desta família que vai morar no céu, tem lugar para você também. E esta é a noite que você pode tomar a mais importante decisão da sua vida e sair daqui hoje como verdadeiro cidadão do céu. Mas amados, notem comigo que o céu é tão maravilhoso que diz a Escritura aqui no capítulo 22 que nós vamos ver ao Senhor face a face. De vez em quando, essa semana eu ia perguntar ao pastor Ival: ô pastor Hernandes, quando você chegar no céu, quem é que você vai querer sentar para bater papo? Quem é a pessoa que você admira? Eu gostaria de conversar com Abraão, eu gostaria de conversar com Paulo, eu gostaria de conversar com Neemias, eu gostaria de conversar com o apóstolo João. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não fala nada disso, mas a Bíblia diz que nós vamos ver a Jesus face a face. Você vai estar com o seu Salvador, plena comunhão com Ele, e você vai ter um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sabe o que significa isso? Pensa comigo. O corpo ressurreto de Jesus é o que nós vamos ter. Não estava limitado às leis que nos governam agora. Por exemplo, Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Jesus saía lá de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 154 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. No corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens, e vai voltar com esse mesmo corpo de glória entre nuvens. O astrônomo russo foi à luz e eu não vi Deus. E outros perguntam assim: mas onde está o céu? A que distância o céu está da terra? Tem essa resposta? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Onde está o céu? Por exemplo, se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, estaria logo ali na esquina ainda do universo. Logo ali na esquina. Pergunto a vocês: quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? Quanto tempo? Estalar de dedos? Sabe o que a Bíblia diz? Que nós vamos morar, habitar, reinar novos céus e nova terra.
Sabe o que significa isso? No corpo de glória, você vai no céu, você vem na terra, você não estará mais sujeito às mesmas leis que nos governam agora, aqui. É por isso que a Bíblia diz, o hino, melhor dizendo, o hino que nós cantamos, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Isso é o que Deus tem preparado para você. Mas, permita-lhe dizer que o céu é retratado nas Escrituras como uma festa de casamento. E essa festa vai ser no melhor lugar. Não tem cerimonial comparável com esse. É a casa do Pai. É a Nova Jerusalém. Esta festa, quem se alimentar não vai ter mais fome. Quem beber não vai ter mais sede. Nesta festa não vai ter nenhuma decepção, nenhuma tristeza, nada que possa ensombrecer a sua alegria, porque lá não tem choro, lá não tem lágrima, lá não tem dor. Nessa festa não vai ter encerramento. Nós viveremos num clima de alegria, de gozo inefável e de serviço inteligente para sempre e sempre e sempre. Então o céu é melhor mesmo, sabe por quê? Primeiro, pelo que não tem lá. Primeiro, não tem dor. Ô, gente, dor é um negócio complicado, não? Estava compartilhando ali essa semana passada, indo pregar em João Pessoa. Ao que eu fui tirar a mala do avião, deu uma travada na coluna e uma fisgada na coluna. Falei, meu Deus. E de lá para cá, estou tomando remédio para dor. Fui descobrir 2 hérnias de disco. E dói. Mas eu tenho certeza que lá no céu não vai ter hérnia de disco, então, livre da dor. Lá no céu não vai ter choro. Irmãos, chorar é difícil. Porque o problema não é o choro, é a causa do choro. Tanto choro, tanta dor. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que não vai ter no céu? Não vai ter luto. Não vai ter funerária. Então, quem mexe com funerária é só aqui, tá? Não tem funerária, não tem cortejo fúnebre, não tem cemitério. E quanto dói, não dói? Deus vai banir, varrer da nossa história qualquer presença, qualquer marca de sofrimento. Não vai ter. Não vai ter. Mas ainda, a Escritura nos diz que o céu vai ser maravilhoso, porque também não haverá separação. Tem muita gente que leu o versículo 1 e falou, pastor, não estou entendendo esse negócio aqui não. Olha o que está escrito aqui, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ah, mas eu gosto tanto do mar. Que negócio é esse? Vai acabar o mar? Logo o mar, que eu tanto aprecio. Não, João não está falando que o mar não vai existir mais não. Nós temos que entender a linguagem simbólica disso. É que João estava numa ilha, banido, uma colônia penal, uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. O que é uma ilha? É uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Quando João está dizendo e o mar já não existe, ele está dizendo o seguinte para nós: no céu não vai ter mais separação, no céu não vai ter mais banimento, no céu não vai ter mais exílio. O mar já não existe, porque não haverá mais possibilidade de separar alguém que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Ninguém vai nos separar mais, ninguém vai nos exilar mais, ninguém vai nos tirar mais da convivência com Deus e com os nossos irmãos, lavados no sangue do Cordeiro para sempre e sempre. Não tem despedida, não tem adeus. Louvado seja o Senhor. Mas ainda, vejam vocês que o céu é glorioso, porque diz o verso 2, que ele viu a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva
adornada para o seu esposo. Esta noiva vem, e aqui é uma dupla imagem, de tal maneira que o céu é tanto uma cidade, quanto o céu é uma noiva. Nós somos a noiva, e nós somos a própria cidade, a própria morada de Deus. O céu é glorioso. Notem comigo, pelo preço que já foi pago. Versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Meu amado irmão, sabe por que você pode crer no céu, confiar no céu e ter garantia de ir para o céu? Porque tudo já foi feito. Não sou eu que abro o caminho para o céu, eu não mereço o céu, eu não conquisto o céu. Não, o céu é um presente de Deus para você, porque tudo já foi feito e consumado por Jesus. Mais do que isso, hoje, se você está aqui, se você está nos assistindo, diz: pastor, eu até que já escutei sobre o céu, eu até gosto de ouvir sobre o céu, mas eu não sei se eu vou para o céu, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Aliás, eu acho que eu não vou para o céu, eu gostaria de ir para o céu. Olha o que está escrito, por favor, olha o que está escrito no versículo 6: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Se você está aqui hoje e quer ir para o céu, Jesus oferece agora mesmo para você, de graça, a fonte da água da vida. Hoje você pode sair daqui como cidadão do céu. Hoje você pode ter garantia do céu. Louvado seja Deus por isso. Agora, permita-me concluir. O céu será glorioso pela nossa íntima comunhão com Ele. Versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Sabe o que é céu, meu amado irmão? Não é apenas um lugar, não é apenas uma duração eterna. O céu é estar na presença de Deus. Sabe por quê? João 17,3, Jesus definiu isso: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A essência da vida eterna é conhecer a Deus. Eu nunca me esqueço de, há uns anos, um adolescente da igreja me procurou no gabinete pastoral. E ela disse: pastor, eu vim aqui hoje para dizer para o senhor que eu não quero ir para o céu. E eu tomei um susto. Como assim, filha? Eu não estou te entendendo. Eu não quero ir para o céu. Me explica melhor, fala mais. Eu não quero ir para o céu, pastor, porque o céu deve ser muito chato, deve ser muito monótono. Porque eu não me imagino, disse ela, eu não me imagino sentada numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando e cantando e cantando e cantando. Ah, não, eu quero coisa nova para a minha vida, não aguento isso não. Tem muita gente que acha que o céu vai ser monótono. Deixa eu dizer algo para você: o céu é dinâmico. Sabe por quê? Porque a essência do céu é comunhão com Deus, é conhecer a Deus. Agora, Deus é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade seria suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um dia sequer dentro da eternidade onde você possa dizer: agora eu conheço tudo sobre Deus, não tem mais nada para conhecer, agora virou rotina, boto no piloto automático. Não, 1000 vezes não. Deus é inesgotável no seu ser, e você vai conhecê-lo, e você vai fruí-lo, e você vai glorificá-lo, e você vai servi-lo, e você vai reinar com ele, e você vai desfrutar da presença dele, e você vai vê-lo face a face, e por hoje, e por amanhã, e pela eternidade inteira, e nunca isso vai se esgotar. É dinâmico, é sublime.
indescritível. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu concluo fazendo a você 3 perguntas. Você está preparado para ir para o céu? Você pode afirmar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você está pronto para isso? Segunda pergunta: você hoje gostaria de ter certeza, garantia, de ir para o céu? Está na dúvida? Está com medo? Está inseguro? Você quer ter essa certeza hoje, nesta noite, neste lugar, neste culto? Terceira pergunta: você quer entregar agora mesmo o seu coração a Jesus e tomar posse da vida eterna e sair daqui hoje como cidadão do céu, membro da família de Deus, herdeiro de Deus, que já tem a certidão de garantia de que você é um cidadão do céu? Eu queria que você curvasse a sua fronte, que você fechasse os seus olhos e pensasse sobre o céu. Enquanto você está de cabeça baixa, com os olhos fechados, permita-me contar-lhe o sonho de John Wesley. John Wesley sonhou, aquele avivalista do século XVIII. E ele sonhou que ele foi ao inferno e viu coisas horríveis. E ele perguntou lá: tem presbiteriano aqui no inferno? Escutou: tem muitos. Tem batista? Tem muitos. Tem assembleianos? Sim, tem muitos. Tem católicos? Tem muitos. E ele ficou muito chocado. Muito chocado. Aí no sonho dele ele foi ao céu e perguntou: tem presbiteriano aqui no céu? Ele escutou: não tem. Tem batista? Tem não. Tem assembleiano? Tem não. Tem católico? Tem não. Quem tem aí? Ele escutou: aqui só tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A igreja não pode salvar você. 4, versos 35 a 41. Peço que você abra sua Bíblia comigo e, ao ler o texto, mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo esta exposição. O texto diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Todos o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos?
Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: não desanime, não tenha medo, Jesus está no controle. À guisa de introdução, quero falar 4 fatos que são importantes para a nossa reflexão nesta manhã. O primeiro deles é que as tempestades da vida existem, e elas são reais, elas estão absolutamente presentes na nossa vida, porque são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos. Chegam para aqueles que estão no palácio e aqueles que estão na choupana, para os mais cultos aos iletrados. As tempestades são democráticas, elas vêm, mas hoje ou mais amanhã, elas vêm, são inevitáveis, não tem como você se blindar, não tem como você viver numa redoma de vidro. A vida não se desenrola num parque de diversões. A vida não é um jardim grinaldado de flores. Cruzamos desertos tórridos, vales escuros, enfrentamos lutas, lágrimas rolam pelo nosso rosto, a dor aperta o nosso coração. Essa é a realidade da vida. A segunda verdade que eu gostaria de lhes dizer à guisa de introdução é que as tempestades não apenas são inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Você acorda de manhã, está tudo bem, e quando você vai dormir, seu rosto está banhado de lágrimas. É um acidente, é uma doença súbita, é um divórcio traumático, é um luto doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você jamais imaginava que pudesse acontecer na sua vida, mas acontece, pegando você de surpresa, botando a sua vida de ponta cabeça. Mas a terceira verdade, ainda na linha da introdução da mensagem, é que as tempestades não são apenas inevitáveis e imprevisíveis. Em terceiro lugar, elas são inadministráveis tantas vezes. As coisas fogem do seu controle. Você quer ir para a direita e o seu barco é jogado com fúria para a esquerda. Você quer avançar e você recua. Aquilo que parecia tão fácil de resolver, de repente se transforma num monstro na sua vida e você não consegue mais resolver. É um filho criado com todo zelo, que de repente entra na adolescência, se envolve com coisas perigosas, amizades perigosas, se desvia, entra nas drogas, transtorna a família. Mas eu quero concluir dizendo que, em último lugar, quarto e último lugar, as tempestades da vida são também pedagógicas. Louvado seja Deus, pedagógicas. Sabe o que significa isso? Tudo que vem à sua vida
por mais carrancuda que seja essa providência, pode isso estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus tem um plano nisso. Deus vai usar essa experiência dolorosa de tempestade, não para destruir você, mas para tonificar as musculaturas da sua alma, não para levar você ao naufrágio, mas para conduzir você a uma experiência mais profunda com Ele. Quando Deus nos permite passar por uma situação adversa, difícil, amarga, Ele quer nos dar lições mais profundas, que de outra sorte nós não conseguiríamos aprender. Então, dito isto, a título de introdução, peço que você, com a Bíblia aberta comigo, passemos a considerar algumas lições desta passagem. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já falou, deu aulas, pregou um dia inteiro, você sabe que ao final do dia você está exausto. Então Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Mas antes disso ele diz para os discípulos: passemos para outra margem. Enquanto eles estão navegando para outra margem, eu estou falando do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, e você sabe que esse mar não é um mar, é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã de um lado, as montanhas da Galileia do outro. Enquanto navegam, subitamente surge uma tempestade de vento, e o barco é varrido de um lado para o outro. E os discípulos inicialmente devem ter pensado: vamos deixar o mestre descansar, nós temos habilidade e capacidade de resolver esse problema. Mas na medida em que eles tentavam resolver o problema, o mar se agigantava, as ondas se tornavam mais furiosas, o barco era sovado com fúria pelo vento tão furioso, estava se enchendo de água, e a morte mostrando para eles a sua carranca. E então recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, a grande bonança, e agora Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles se entreolharam e perguntaram uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Notem comigo, irmãos, que esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta que está no verso 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, como o texto está regido por essas 3 perguntas, me deterei em trabalhar essas 3 perguntas na meditação desta manhã. Vejamos então a primeira pergunta. Esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta, esta é a nossa pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta da angústia, é a
pergunta da vulnerabilidade humana, é a pergunta das fraquezas humanas, é a pergunta de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo, está enfrentando uma doença e a medicina diz não tem mais jeito, está enfrentando uma crise conjugal e parece que não vê nenhuma janela de escape para uma solução que traga paz à alma. A grande pergunta, meus amados, é por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta com esse tom de censura a Jesus? Mestre, não te importa que pereçamos? Não estás vendo a nossa dor? Não estás vendo o nosso aperto? Não estás percebendo o nosso perigo? Não vais fazer nada. Mas por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque alguma coisa não estava bem resolvida na mente deles. Em primeiro lugar, eles não estavam conseguindo conciliar a obediência à ordem de Jesus. Passemos para outra margem com a tempestade que estava enfrentando. Não é muito difícil nem para você nem para mim entendermos a tempestade que Deus mandou atrás de Jonas. Jonas tinha desobedecido a Deus. E no imaginário nosso comum, a gente pensa assim: quando um crente se afasta de Deus, Deus manda uma tempestade atrás dele, e manda mesmo. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar ao caminho da obediência. Agora, como é que eu vou entender que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando com Deus, eu estou obedecendo a uma ordem expressa de Jesus, e a tempestade vem, e a tempestade chega, e o vento contrário começa a me ameaçar? Na cabeça deles, isso não estava bem resolvido, porque a nossa expectativa é essa: se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo, nenhum imprevisto vai acontecer. Mas havia um segundo problema que levou esses discípulos a perguntarem a Jesus nesse tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Qual era o segundo problema? Era a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus em atendê-los. Por quê? O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E parece-nos que um dos dramas que nós enfrentamos na vida é que quando a coisa pega, quando o calo aperta, quando a dor lateja em nossa alma, quando as lágrimas quentes rolam em nossos olhos, quando a noite parece escura demais, você grita por socorro e só escuta o eco da sua voz. Deixa eu lhes dizer, tem hora, eu vou voltar, filho, pode ficar tranquilo. Tem hora que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Eu vou ilustrar. Vocês se lembram da Marta, quando seu irmão Lázaro ficou doente? Jesus estava a um dia de viagem de Betânia, e Marta manda um recado para Jesus assim: está enfermo aquele a quem amas. A casa dela estava cheia de gente. Talvez as pessoas questionando: ô Marta, será que Jesus vem? Eu falei: ele vem, claro, ele é nosso amigo. E eu, Lázaro, piorando, e Jesus não chega. Aí a pessoa gastou um dia para ir de Betânia, onde Jesus estava. Ao dar o recado, Jesus disse para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu, mas manda um recado para Marta: esta enfermidade não é para a morte,
é para a glória de Deus. Quando o emissário retorna no segundo dia, que era um dia para ir, outro dia para voltar, talvez apressadamente já vai dizendo para Marta: ô Marta, Jesus mandou falar para você que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz a Bíblia que Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias que fica, 3 dias. No 4º dia é que Jesus vai. Quando Jesus chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. E a primeira palavra que Marta falou para Jesus não foi a saudação Shalom. Foi uma palavra de censura. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde demais, agora não adianta mais. E Jesus: Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. E Jesus: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. Talvez você, meu amado, que está aqui hoje, minha irmã, você está aguardando um milagre de Deus na sua vida, uma resposta às suas orações há anos. Mas o que eu posso dizer para você é que Deus nunca chegou atrasado. Quando Ele parece chegar atrasado, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Mas sabe por que esses discípulos estão angustiados? Tinha uma terceira razão. Primeiro, que eles não conseguiram conciliar a ordem com o problema. Segundo, eles não conseguiam conciliar a urgência da necessidade com a demora. E a terceira razão, eles não conseguiam conciliar a angústia avassaladora com o silêncio de Jesus. Porque se ele está dormindo, ele não só não está trabalhando, mas também não está falando. E eu vou lhes dizer que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Quantos de nós, irmãos, nas noites mais escuras da alma, já gritou: socorro! E parece que a nossa voz ecoa no espaço e nenhuma resposta chega. Mas quando Deus está em silêncio, Ele não está inativo. Ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando e trabalhando por nós e não contra nós. Pois bem, diz a Bíblia então que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e é uma grande bonança. Me impressiona, entretanto, observar que numa segunda ocasião, quando houve uma tempestade, aí Jesus não estava dentro do barco. Vocês se lembram disso, está registrado em Mateus 14. Lá naquela segunda ocasião, Jesus mudou a metodologia. Aqui, primeiro ele acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. Lá na segunda ocasião, primeiro ele acalmou os discípulos, para depois acalmar o mar, dizendo assim para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Só então ele acalmou o mar. A pergunta é: por que ele mudou de metodologia? Por uma razão muito simples. O Senhor Jesus sabe que tem hora que a tempestade mais terrível na nossa vida não está do lado de fora, está do lado de dentro. Tem hora que o seu maior problema não é a circunstância, é o sentimento. E Ele, como aquele que nos conhece, sabe quando é que primeiro tem que atender a solução do problema, e em segundo lugar, quando Ele tem que atender a solução do problemático.
Ele é poderoso nesta manhã para acalmar tanta tempestade que está dentro da sua alma, como a tempestade que está fora de você. E depois que ele acalmou o mar, diz o texto no verso 40, que Jesus pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Agora, só convido você para se transportar para aquela circunstância, para aquela ocasião, e perguntar assim: se você estivesse lá dentro daquele barco, você estaria com medo? Gente, eu fiz um único cruzeiro, um navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas grande, navio grande, uma vez só na vida. Saiu de Santos, foi para o interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Pegamos ondas de 5 metros. Foi um desespero. Todo mundo dentro do navio ficou com náuseas. Todo mundo. Você ia sair, você tinha que cambalear nos corredores e todo mundo vomitando nos corredores. Você não imagina o que é você começar uma viagem, o navio está todo mundo nauseado e você sabe que tem 8 horas pela frente. A única oração que eu fazia era essa: ó Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagine o que é um barquinho de pescador no meio do mar, já de noite, o mar furioso, moendo o barquinho, água entrando, a morte mostrando a carranca, a situação humanamente desgovernável. Você ficaria com medo? Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Mas por que eles deveriam estar com fé e não com medo? Bom, eu quero lhes dar 4 razões porque eles deveriam ter fé e não medo. Para ajudar a vocês na memorização, usarei um recurso mnemônico. As 4 razões para eles terem fé e não medo, começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse assim: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, claro. Então vou lhe dizer algo sublime agora. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o amém, o sim de Deus. Ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Você sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Segundo lugar, sabe por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus com eles. Quem é Jesus? O Criador do mar, o Criador do vento, o Criador da terra, o Criador do céu, o Criador do universo. Agora eu pergunto a você: será que a criatura poderia ser maior que o Criador? Será que o mar poderia derrotar o Criador do mar? Aquele que criou todas as coisas estava dentro daquele barco. Aquele barco não podia afundar com o Criador do universo, o Filho de Deus. E Jesus prometeu para você e para mim o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque o Todo-Poderoso está conosco. Terceiro lugar, sabe por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa.
Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. Agora, tem uma pergunta importante a fazer. Ele sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim, claro. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. O que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não sob o seu controle, sob o controle de Jesus. Você pode ter paz no vale. Você pode ter paz na tempestade. Mesmo que as rédeas tenham saído das suas mãos, Deus continua com as mãos no leme da sua história. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É maravilhoso você notar em Marcos que, propositadamente, Marcos reúne ao redor desta passagem 4 episódios que retratam o poder de Jesus. Primeiro, nesta, onde ele tem poder sobre as leis da natureza, o vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Mas notem comigo que em seguida, capítulo 5, ele desembarca do outro lado, na região leste do lago, na região das montanhas de Golã, em território pagão, no território de Gadara, num despenhadeiro, dentro de um cemitério, de noite, quando entre os sepulcros tem um homem gritando, ferindo-se com pedras, louco, furioso, que ninguém podia prendê-lo com algemas. E quando Jesus entra, e a cena era de medo, porque tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite, a gente viva. E aquele homem se prostra diante de Jesus. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião, porque somos muitos. O que é uma legião? Uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Dentro de um único homem tinha 6.000 demônios, capaz de sair de um homem e entrar em 2.000 porcos, levando-os ao precipício e à morte.